Uma boa noite a todos, aqueles que estão aqui assistindo este vídeo, irmãos, irmãs, amigos, todos nós que estamos tendo a oportunidade de mais uma vez estarmos abrindo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para podermos estar ouvindo a voz de Deus a falar hoje em nossos corações. E para esta noite nós estaremos estudando em Romanos. Nós vamos ler no capítulo 5, dos versículos 12 até o versículo 21. Se você tem uma Bíblia em casa, você pode estar abrindo e estar acompanhando a leitura na sua Bíblia. Romanos 5, dos versículos 12 ao 21. Então vamos estar começando pelo primeiro versículo. É um trecho da palavra de Deus muito conhecido, mas que realmente confiamos ao Senhor que mais uma vez o Senhor estará usando-nos para aprendermos um pouco mais da sua santa e bendita palavra. Romanos 5, versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa? Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E nós confiamos que o nosso Senhor, Ele irá nos abençoar no entendimento da sua santa e bendita palavra. Nós estamos vendo aqui, falando a respeito de dois homens. E nós podemos estar estudando e observando as semelhanças e as diferenças entre esses dois homens. E o que aconteceu realmente durante o tempo em que esses dois homens viveram aqui neste mundo, o que teve de semelhante e o que teve de diferente, e o que isso mudou na vida dos homens do passado e o que isso mudou na vida de nós hoje, na nossa época atual.
E nós podemos ver aqui realmente, já logo no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 12, falando a respeito do pecado e realmente mostrando a cada homem o seu estado atual. E sabemos que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos, então também mostra o estado atual daqueles homens no passado. E olha o que está dizendo neste versículo que nós lemos: pelo que como por um homem, então aqui já está falando do primeiro homem, entrou o pecado no mundo. Então não foi por causa de vários homens, mas por causa de um homem entrou o pecado no mundo. E isso trouxe para todos os outros homens uma perda, um prejuízo muito grande. E o que isso é? Olha o que esse pecado deste homem nos trouxe. Pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós vemos aqui realmente o porquê que o ser humano ele morre. Às vezes muitas pessoas param e pensam, mas por que da morte? O porquê que a morte chega até o ser humano? Porque Deus criou o homem para morrer. Por quê? É uma coisa tão triste que separa entes queridos, conhecidos nossos, e traz uma tristeza em nosso coração. Mas o porquê que o ser humano ele acaba morrendo? Por causa do nosso pecado. É por isso que todos os homens, todas as mulheres, um dia irão morrer, um dia irão perecer, por causa do pecado. Porque o pecado passou a todos os homens, todos os seres humanos. É por isso que iremos morrer um dia. Aí você pode às vezes imaginar, mas será que realmente iremos morrer? É muito fácil. Você conhece alguma pessoa que tenha muito mais do que 100 anos? Nós vemos aqui no Brasil algumas pessoas que já chegaram a viver um pouquinho mais de 100 anos. Mas não vemos pessoas que viveram mais do que isso. E o que acontece? Por quê? Justamente porque a morte chegou até eles. E por que isso aconteceu? Justamente por causa do pecado. E nós somos pecadores. E nós vemos que este homem da qual entrou o pecado no mundo foi Adão, que desobedeceu a ordem de Deus lá no passado. Então vamos estar olhando, eu disse realmente que estaríamos olhando algumas características desses dois homens que seriam parecidas e também algumas características da qual realmente são bem diferentes. Uma das características muito parecidas entre esses dois homens que nós estamos estudando foi que quando os dois vieram a existir, os dois foram feitos sem pecado. O que isso quer dizer? Os dois eram santos. Se você pegar a sua Bíblia e estudar lá em Gênesis, que é o primeiro capítulo da Bíblia, você vai ver que Deus, ele criou os céus, ele criou a terra, e depois ele criou o homem. E quando na Bíblia está dizendo que criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança, isso não quer dizer que o homem era parecido assim, a face era parecida com a face de Deus. Não, não é isso. O que a Bíblia está querendo dizer que o homem, quando foi criado à imagem e à semelhança de Deus, quer dizer que ele foi criado santo. Nele não havia pecado. O homem foi criado santo, porque o nosso Deus, ele é santo. E o homem foi criado santo. Isso quer dizer que ele foi criado à imagem e à semelhança do nosso Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, realmente também veio a este mundo e ele veio santo e permaneceu santo, diferente de Adão.
E nós vemos que o nosso Deus, ele deu uma ordem direta a Adão, justamente para que ele não comesse da árvore que estava no meio do jardim, a árvore que continha o fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que acontece? Por causa da desobediência de Adão, nós vemos que o pecado passou a existir. O pecado entrou no mundo. E por causa do pecado, o homem agora não mais é a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque o homem passou a ser um ser pecador. Ele passou a ser um ser conhecedor do bem e conhecedor do mal. Então nós vemos que aqui já temos a primeira semelhança e também a primeira diferença. Nós vemos que o nosso Adão e o nosso Senhor Jesus Cristo, os dois foram criados santos. Porém, Adão pecou e o pecado fez essa diferença. Agora, não mais ele é semelhante ao nosso Deus. Por quê? Porque agora ele é um pecador. E o nosso Senhor Jesus Cristo, os homens, antes de crucificarem ele, procuraram de diversas maneiras achar um erro no Senhor Jesus Cristo para poder estar mostrando, realmente justificando a sua crucificação. E por mais que os homens procurassem, não conseguiram achar erro, não acharam pecado que o Senhor Jesus Cristo cometeu. Então nós vemos aqui realmente já a grande diferença. Adão, criado à imagem e semelhança, pecou. E por causa deste pecado de Adão, entrou o pecado no mundo. E foi passado de geração a geração até chegar em nós, nos nossos dias atuais. Enquanto mais tempo nós vivermos, mais esse pecado será passado de geração em geração. Dos nossos pais para nós, de nós para nossos filhos, de nossos filhos para os filhos deles. É uma coisa que realmente é passada de geração a geração. Por quê? Porque o pecado está em nós. Por quê? Por causa da desobediência de Adão lá no passado. Mas nós vemos que o nosso Deus, ele nos ama. O nosso Deus, já sabendo que realmente não haveria uma maneira do homem se reconciliar com ele, fazer que unisse novamente com o nosso Deus aquilo que havia sido quebrado, aquela aliança que havia sido quebrada por causa do pecado do homem, por causa da desobediência do homem ali no Jardim do Éden. O nosso Deus prometeu aos homens do passado que viria um Salvador, que viria um Messias, que perdoaria o pecado dos homens, que reconciliaria novamente o homem para com Deus. Nós estamos separados da presença do nosso Deus. Às vezes você pode estar imaginando que realmente, se você vier a morrer hoje, você estará na presença do nosso Deus, você irá para o céu. Realmente isso só vai acontecer se em determinado momento de sua vida você parar e fazer uma mudança em sua vida. E qual é essa mudança? Você se arrepender do seu pecado. É por isso que o Senhor Jesus Cristo foi mandado a este mundo, justamente para pagar pelo seu pecado. Porque o pecado, ele nos separa da presença do nosso Deus. Por quê? O nosso Deus, como eu disse, ele é santo. E é impossível de nós pecadores estarmos juntos ali, naquela aliança, juntos na presença do nosso Deus. O pecado, ele nos separa da presença do nosso Deus. E o que acontece? Se não estamos com Deus, estamos caminhando para a perdição, estamos caminhando para o inferno. E Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Por quê? Porque Deus nos ama. E ele, sabendo que o homem não tinha como fazer uma mudança dessa, ele enviou este outro homem, ele enviou o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que por causa de um pecado, uma desobediência de Adão, todos nós, todos os seres humanos, fomos feitos pecadores diante da presença do nosso Deus. E fomos condenados a morrer
e se não arrependermos, irmos para o inferno. Mas o nosso Deus, ele é justo. O nosso Deus não quer que ninguém vá para o inferno. E o nosso Deus prometeu aos homens no passado que viria um Salvador e que este Salvador daria sua vida na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E os nossos irmãos do passado que morreram antes de vir o Senhor Jesus Cristo a este mundo. Você pode estar pensando, será que eles morreram e foram para o inferno? Será que eles morreram e foram para o céu? Eles deveriam, de que maneira, aceitar? Eles deveriam confiar. E confiar nas palavras do nosso Deus. Confiar que realmente viria um Salvador. E eles deveriam se arrepender dos seus pecados e aceitar esta promessa de Deus que viria um Salvador que pagaria pelos seus pecados. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo veio. E os homens que confiaram, que aceitaram a promessa do nosso Deus, que viria o Salvador, você pode ter certeza que aqueles homens que confiaram, que se arrependeram dos seus pecados e confiaram na promessa de Deus, eles morreram e foram para o céu. E nós vemos realmente que o Senhor Jesus Cristo veio. E por causa da obediência de um só homem, não só um foi salvo, mas todos nós, aqueles que um dia se arrependeram dos seus pecados, foram salvos. E nós vemos que o pecado de Adão foi apenas um, mas os nossos pecados são muitos, porque são pecados de todos os seres humanos. E o nosso Deus enviou seu Filho, e seu Filho morreu na cruz do Calvário por todos os nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado, ele sofreu toda a dor, ele sofreu toda a humilhação, ele foi desamparado por Deus ali naquela cruz, porque naquele momento da crucificação, Deus estava descarregando toda a ira do nosso Deus, estava sendo despejada ali sobre o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo pagou ali na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado e pelo pecado de todos os seres humanos. Então nós vemos que por Adão entrou um pecado no mundo e foi passado de geração a geração. Mas o Senhor Jesus Cristo deu a vida na cruz do Calvário por todos os pecados, por todos nós pecadores. Você crê nisso? Não? Você deve parar e refletir realmente sobre isso. Se você não crê que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e morreu na cruz pelo seu pecado, se você não aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como o Messias enviado, da qual Deus disse que haveria de vir, infelizmente, você está caminhando para o inferno, para a perdição. Mas se você parar e se arrepender dos seus pecados, a Bíblia está mostrando que todos nós pecamos. Todos nós, você pode imaginar que apenas vai para o inferno ladrões, pessoas que matam os outros, pessoas que fazem crimes hediondos. Não. Pecado é pecado. Não existe diferença diante de Deus. Você pode estar imaginando, não, mas eu não sou pecador. Será que você não é? Você nunca contou apenas uma mentira? Engraçado, né? Crianças, logo pequenininhas, que às vezes não têm muito entendimento, desobedecem seus pais. E desobedecem por quê? Por causa do pecado. Precisa nós, que somos pais, ensinarmos as nossas crianças a desobedecerem? Não, nós temos que ensiná-las o que é certo, a obedecerem. Porque desobedecer, elas já sabem. Por quê? Por causa do pecado. E é por isso que realmente nos mostra que somos pecadores. E o pecado nos leva à perdição, nos leva para o inferno. E necessitamos realmente aceitar o Senhor Jesus Cristo. Necessitamos nos arrepender desses pecados e aceitar o Senhor como provisão vinda de Deus. Chegarmos na sua santíssima presença e pedimos perdão. Senhor, reconheço que sou um pecador. Senhor,
me perdoa dos meus pecados. Eu sei que o Senhor é o enviado de Deus e que o Senhor deu a sua vida na cruz do Calvário para que eu pudesse receber o perdão dos meus pecados. E você pode ter certeza em seu coração que o nosso Deus irá receber você nos mais altos céus, de braços abertos. Não sabemos realmente quanto tempo viveremos aqui neste mundo. O Senhor Jesus Cristo, quando ele foi ressuscitado no terceiro dia, ele foi morto ali naquela cruz, porém morto ele não permaneceu. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ele subiu para os céus. E ele prometeu que um dia voltará para buscar todos os seus filhos, a igreja de Deus. A igreja de Deus somos nós, aqueles que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, que arrependemos dos nossos pecados e aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo disse que um dia voltará para nos buscar. Então, alguns não passarão pela morte, porque o Senhor Jesus Cristo às vezes voltará antes de chegar à morte. E realmente será uma festa no céu quando pudermos chegar na presença do nosso Deus. E que você hoje possa realmente aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se arrependa dos seus pecados. E mesmo se você não vir a morrer, que o Senhor Jesus Cristo voltar antes, você terá a certeza da salvação e você subirá para os mais altos céus e passará a eternidade na presença do nosso Deus, longe do inferno, longe de Satanás e de seus anjos. Estará na presença do nosso Deus para todo sempre, para uma vida eterna. Mas isso você deve fazer enquanto você está vivo. Depois que fecharmos os nossos olhos aqui neste mundo, quando a morte chegar, aí já é tarde demais. Precisamos mudar enquanto estamos vivos. E o Senhor tem te dado a oportunidade. Aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E que haverá festas no céu por mais um pecador que se arrepende. Que o Senhor lhe abençoe e abençoe a toda a sua família. Amém.